Shalom, shalom, boa tarde. Estamos no dia 30 de outubro de 2024 pelo calendário civil da Era Comum. E nós estamos no dia 28 de Tishrei do ano 5785, né? Estamos aí para completar o primeiro mês dentro do novo ciclo, né, do ano 5785, início dos novos estudos de Torá, né? Então nós estamos aí dentro desse novo ciclo. Estamos no primeiro livro dos 5 livros da Torá, que está conectado diretamente com o ciclo 5785, né, dos estudos de Torá. Um novo ciclo que, com a graça bendita de Hashem, possa trazer a cada um de nós, cada dia, mais conhecimento, entendimento, esclarecimentos, um aperfeiçoamento na nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Hoje é quarta-feira, né, o 4º dia da semana, é o 4º dia para o Shabat, né? Não podemos perder, em hipótese nenhuma, a nossa conexão com o Shabat, né, que é a nossa experiência semanal para o grande Shabat que há de acontecer com a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach para a redenção final, que poderá ocorrer a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo. Amém ve amém. Ok? Baruch Hashem. Estamos, então, nos estudos, temos diante de nós, né, vamos ver vários detalhes no dia de hoje sobre a Parashá Noach, que é uma Parashá que está conectada diretamente com as nações não judaicas, os povos não judaicos, né? E isso é importante, nós estarmos cada vez mais nos conectando com esta realidade, né? Vamos ver alguns fatores, né, com referência a Noach, né, alguns esclarecimentos para que possamos compreender, né, realmente Noach, ok? E vamos também ver aí as questões das 7 leis universais, conhecida como as 7 leis de Noach, né? Queremos trazer para os amados aqui o nosso Humash, né, de estudos, para tirarmos alguns pontos, né, de esclarecimentos também sobre a questão Noach, sobre a questão daquilo que aconteceu nos dias de Noach, né, dilúvio, ao comportamento de Noach dentro da sua geração, né? Então nós vamos ter aí as palavras dos nossos mestres, dos nossos sábios, vamos ver aí o que o nosso Rebbe traz para nós também, né, que são esclarecimentos profundos, e nós precisamos aí aprender cada dia mais diante dessa realidade aí. Hoje nós temos aí, né, pelo que consta, o George Kovorski, né, que está aniversariando, né, ele é de São Paulo, então fica aqui o nosso Mazal Tov, né, para que Hashem seja sempre motivo de ser bênção na tua vida, né, juntamente com a família, em tudo aquilo que colocar realmente a sua mão para o fazer, ok? Também nós mandamos aí um shalom para o Fabrício Lutiane de Bragança, lá no Pará, a Jacilene Oliveira Castanhal, também no Pará, o Eduardo Faria, a Valda Santos, a Luciana Ribeiro de Camaçari, Bahia, a Gislaine Moreira de Bonito, Mato Grosso do Sul, a Eleonora Edith Oliveira, lá de Portugal, a Neuza Antunes Cardoso, aqui da nossa região, Araçatuba, né, região noroeste, a Via Marechal Rondon, o José Assir dos Santos, Andressa Cerquedes, da cidade de Primavera do Leste, Mato Grosso, a Mônica Morgenstern, Jair Cavalcante, de Paudalho, Pernambuco, a Flávia Barbosa, de Itaguaí, Rio de Janeiro, Frederico Rodrigues Durando,
Petrolina, Pernambuco, a Vanilda Martins, Bonfinópolis, Goiás, o Francisco Cruen, de Pamamirim, no Rio Grande do Norte, o casal Edna Maria e o Pedro, lá de Peruíbe, Baixada Santista, né? Um casal que conhecemos aí num dos seminários, né? Bnei Noach, elaborado pelo nosso Rav Yaakov Gerenstad, um casal muito amado. Também temos aí a Sara Santos de Lucélia, interior de São Paulo, a Rosângela Campos de Londres, lá na Inglaterra, o Rogério Cassolato, São José do Rio Preto, São Paulo, Gilmar Alves Pereira, Cuiabá, Mato Grosso, Abimael Amorim, Campinas, São Paulo, a Marcileila de Carvalho Tosta, Goiânia, Goiás, o José Manso Barbosa de Moju, lá do Pará, e também o Luciano Ribeiro Ato, da cidade também lá de Camaçari, lá na Bahia, né? Então esses são alguns dos amados aí, né? O nosso shalom, o nosso boa tarde, né? Aqui através de A Tarde com a Torá, ok? Baruch Hashem. Amados, algumas reflexões sobre a Parashá Noach, para que nós possamos aí aprendermos algumas coisas para pormos em prática no nosso dia a dia, ok? Segundo os ensinamentos racídicos, né, dos nossos rabinos, nós aprendemos em Zohar, né, no verso 9, que a geração do dilúvio foi destruída porque Noach não rezou pela sua salvação, né? É um fato interessante nós observarmos aqui, ok? Vamos até o final desse ensinamento da Hassidut, para vermos um detalhe de correção que nós vamos ver aqui. Então, a geração do dilúvio foi destruída porque Noa não rezou pela sua salvação, uma vez que ele sabia que sua própria segurança estava assegurada, então ele estava mais tranquilo, né, dentro desse sentido aí. Por isso que fala no início da nossa Parashá Noach, que Noach era um homem íntegro, ele era perfeitamente íntegro em relação à sua geração. Se porventura Noach ele se fizesse presente na geração de Abraão, por exemplo, ele não teria significado nenhum, né? Mas na sua geração, a geração antes do dilúvio, né, Noach era uma pessoa íntegra na sua geração, ok? E os nossos mestres, né, da Hassidut, deixa bem claro que a geração de Noach foi destruída porque Noach não rezou pela geração para fazer techuvá, para salvação, né? Ele apenas apregoou que o dilúvio vinha, mas ele não orou pela sua geração, né? Essa foi a grande falha de Noach. Por isso, realmente Deus deu a ele esse prazo, né, de fazer a arca sozinho, e levou 120 anos para concluir a obra da arca. Então, os ensinamentos racídicos explicam que faltou a Noach o atributo de Mesirat Nefesh. Mesirat Nefesh significa autossacrifício, em sua dedicação ao comando de Deus para repreender sua geração. Assim, Noach só reprovou sua geração porque assim lhe foi ordenado, ou seja, ele não fez nada a mais daquilo que lhe foi ordenado. Ou seja, Hashem deu a Noach realmente a questão do ordenamento dele fazer a arca, porque o dilúvio viria. O Eterno não disse a Noach, você precisa orar, fazer preces em favor da sua geração. Aliás, o Eterno ele não precisa falar isso. É algo a mais que está além daquilo que ele já predispôs a nosso favor para fazermos a obra.
Então é que nem aquela questão que nós falamos outro dia, que tem pessoas que dizem assim, se Deus descer e me falar, eu faço. Então espera sentado porque de pé cansa, entendeu? Ou seja, o que é preciso fazermos além daquilo que realmente o Todo-Poderoso pede a cada um de nós, nós não precisamos que Deus desça e venha falar conosco. É uma questão de você ter a humildade realmente para obedecer. Então, Noé, ele não precisava de uma ordem divina para fazer preces em favor da sua geração, para que a sua geração fizesse techuvá. Era algo que ele precisava fazer de forma espontânea, voluntariamente, ok? Vamos em frente. Sua prioridade era de desincumbir da obrigação que Deus lhe havia dado, e por isso ele não se preocupou muito se sua geração se arrependeria ou não. Assim, faltou sinceridade em sua repreensão, e por isso ela fracassou. Em contraste, Moshe demonstrou Mesirat Nefesh, o auto-sacrifício. Quando sua geração corria o risco de ser destruída, pediu a Deus, Moshe, se você perdoar o pecado deles, então tudo ficará bem. Mas se não, por favor, apague o meu nome de seu livro, a Torá, a qual você escreveu. Está lá em Êxodo, capítulo 32, verso 32. Ou seja, Moshe, ele viu a necessidade do povo. Ele viu que não era simplesmente só repreender o povo, mas ele viu que precisava realmente fazer preces em favor do povo, para que o Todo-Poderoso perdoasse o povo e desse ao povo a oportunidade da techuvá. Então Moisés, ele repreendeu o povo e fez prece em favor do povo, certo? Para que o povo pudesse fazer techuvá. Dentro desse aspecto, a falha de Noé e a ação de Moshe, os nossos mestres falam que realmente, Noé, para corrigir, ele era uma pessoa íntegra. Então, para corrigir a sua falha, então os nossos mestres falam que Noé, a alma de Noé, ela se reencarnou de Moshe. E como Moshe, então Noé, ele é retificado. Então vejam bem o que os nossos mestres trazem para nós. Porque a geração de Moshe, ela fez techuvá, ok? Então assim, dessa forma, Noé, ele retifica a falha que ele teve na época antes do dilúvio, ok? A missão de Noé era transformar um mundo de sofrimento em um mundo de luz. Deus lhe disse para fazer uma luz que tem as mesmas letras da palavra hebraica para sofrimento, substituindo sofrimento por luz. Foi quando realmente Deus disse a Moshe para que ele fizesse uma luz para a arca, que é no capítulo 6, verso 16, para fazer uma luz para a arca. Então, era exatamente transformar o sofrimento em luz. As palavras hebraicas para a arca é tevá, que também pode significar palavra, uma alusão às palavras de oração e de estudos da Torá. Ou seja, amados, tudo está alicerçado no estudo da Torá. Sem estudo da Torá, nada se aproveita. Essa é a realidade. Assim, o comando para fazer uma luz para a tevá significa que a pessoa deve fazer suas palavras de oração e de estudos da Torá brilharem com luz, permeando com sentimento interior e sinceridade. Por isso que a orientação sempre fala, dos nossos mestres. Quando nós vamos para o estudo da Torá, nós precisamos começar a mentalizar. Eu vou para o estudo da Torá. Hashem, me dê graça, sabedoria,
discernimento, para que eu possa aprender através do estudo da Torá as tuas riquezas espirituais, que eu possa aprender a tua sabedoria, que eu possa cada vez mais crescer no teu conhecimento e que eu possa crescer cada vez mais na tua obediência, né? Então é começar a mentalizar que eu vou para o estudo da Torá e que eu preciso me concentrar no estudo da Torá. Isso pode ser alcançado de duas maneiras: removendo os obstáculos ao serviço divino, como a janela na arca que removia um obstáculo que bloqueava a luz. Ou seja, quando Deus disse a Moshe para fazer uma luz para a arca, ele teve que remover um obstáculo, ou seja, ele teve que tirar uma parte da parede da arca para fazer ali uma janela para que a luz pudesse entrar no interior da janela, certo? Então, a luz que vem de Hashem através do estudo da Torá é para brilhar o nosso interior e através de nós fazer brilhar aonde formos. É exatamente dissipando as trevas e fazendo a luz brilhar. Na segunda questão, gerando fontes de energia interior, como a pedra preciosa que irradiava luz de dentro para fora, né? Como fala o comentário de Rashi, né? Então, há uma pedra preciosa que quando a luz bate nela, ela irradia luz, né, em todo o ambiente. E isso significa que a luz de Hashem, através do estudo da Torá, precisa brilhar em todo o nosso interior e através de nós brilhar aonde estivermos, ao nosso redor, né? E isso nós conseguimos através do estudo da Torá, ok? Algumas coisas para nós refletirmos sobre a questão, né, que Noah, ele adentra, Deus ordena para ele entrar na arca. Então, no capítulo 7 de Bereshit, Gênesis, nós temos aí, Deus disse a Noah: vem para a arca, tu e a tua família. Os nossos mestres falam que isso aconteceu no dia 10 de Reshivan. Reshivan é o próximo mês que nós vamos ter aí pela frente, certo? Então, hoje nós estamos no dia 30 de outubro e 28 de Tishrei. Ao pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, nós estaremos no dia 29 de Tishrei e estaremos no dia 31 de outubro, ok? A partir do pôr do sol de amanhã, o quinto dia da semana, até o pôr do sol do sexto dia da semana, nós estaremos no dia 30 de Tishrei, o último dia do mês de Tishrei. Então, ao pôr do sol do sexto dia, sexta-feira, a entrada do Shabat, nós estaremos no primeiro dia de Reshivan, certo? Então, nós vamos adentrar no segundo mês, no novo mês de Reshivan, ao pôr do sol da sexta-feira, do sexto dia da semana, ok? Então, é o mês de Reshivan. E os nossos mestres falam que quando Noah obedeceu a ordem divina para ir para a arca, ele e a família dele, era o dia 10 de Reshivan. E no versículo 4 do capítulo 7 nós temos: porque em outros 7 dias eu trarei chuva. Ou seja, do dia 10 de Reshivan até o dia 17 de Reshivan foi quando Deus ele ordenou que os animais se dirigissem para a arca. E Noah e a sua família foram colocando os animais nas suas devidas repartições construídas ali no interior da arca. Então, durante 7 dias, os animais se dirigiram para a arca, eles foram acomodados na arca e tudo mais, bem como também, né, as previsões para o sustento dos animais e da família de Noah, também foram tudo dentro desses 7 dias. No sétimo dia, depois de 10 de Reshivan,
ou seja, dia 17 de Reshivan, então começou as chuvas. Vejam bem que o texto, né, fala para nós de chuva, não fala de dilúvio. Então vejam bem, Hashem, ele deu um prazo para o povo da geração de Noé, 120 anos, para fazerem techuvá. Ainda por cima teve a falha do próprio Noé não fazer preces em favor da sua geração. Mas o povo teve 120 anos vendo Noé construindo a arca. Eles sabiam, porque Noé, ele repreendia a geração e falava que Deus ia enviar um dilúvio. Certo? Então, essa geração teve 120 anos para tal mistério de techuvá, mesmo sem contar com a prece de Noé. Quando começa as chuvas, não começa um dilúvio, começam chuvas normais, mansas, chuvas tranquilas, certo? Estas chuvas, elas realmente foi mais uma oportunidade que realmente o Eterno estava dando para aquela geração para fazer techuvá. Se aquela geração aproveita esse momento das chuvas para fazer techuvá, apenas haveria chuvas normais. Mas mesmo assim, aquela geração não fez techuvá, não se arrependeu das suas maldades, ok? Então, por isso, logo na sequência, nós temos aí, né, o versículo 4 fala, né, outros 7 dias eu trarei chuva sobre a terra, por 40 dias e 40 noites, e eu apagarei toda a existência que fiz da face da terra. Noé obedeceu de acordo com tudo que Deus lhe ordenou. Noé tinha 600 anos quando as águas do dilúvio caíram sobre a terra. Noé, juntamente com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, adentraram a arca, né? E as águas do dilúvio, então, vieram sobre o mundo de então, né? E aí fala dos animais puros, animais, os pássaros e tudo que se arrastava sobre a terra, vieram de 2 em 2, explicando lá os 7 dias em que os animais se dirigiram para a arca, né? E depois de 7 dias, as águas do dilúvio estiveram sobre a terra, ok? Então, no ano 600 da vida de Noé, no 2º mês, que é exatamente o mês que vamos entrar agora, né? O mês de Reshivan, na sexta-feira ao pôr do sol, certo? Começaram, então, com chuvas brandas, até que realmente todas as fontes do grande abismo romperam-se e as comportas do céu foram abertas. Ou seja, a água, as fontes do grande abismo, isso significa do fundo da terra, né? As águas vieram dos abismos, do fundo da terra, né? E brotaram as águas do grande abismo. E as comportas do céu foram abertas, chuvas do céu, né? Chuvas torrenciais, que começou com uma chuva branda, não houve nenhuma intenção de techuvá, então as fontes do grande abismo se romperam e as comportas do céu foram abertas, né? E houve chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Segundo os ensinamentos racídicos, nos fala, né, lembrando de Zohar, né, o capítulo 1, o parágrafo 117a, consta, nos 600 anos do 6º milênio, isto é, no ano 5.600, a contar da criação, e no calendário civil da Era Comum corresponde ao ano de 1840, haverá uma abertura dos portões celestiais de sabedoria e das fontes interiores de conhecimento, preparando o mundo para o 7º milênio, ou seja, a redenção final. Da mesma forma que uma pessoa se prepara para o Shabat, no 6º dia da semana, quando o sol começa a se pôr. Isso está indicado no versículo,
nos 600 anos da vida de Noé, todas as fontes do grande abismo se romperam e as comportas do céu foram abertas, que é o verso que nós acabamos de ler aqui, capítulo 7, verso 11, ok? Então aqui no livro do Zohar, o livro do Esplendor, já falava com base nos dias de Noé, que de fato no ano 600, né, do sexto milênio, as fontes de abertura dos portões celestiais de sabedoria e das fontes inferiores de conhecimento, que significa terra, as fontes inferiores, os seres humanos buscando cada vez mais o conhecimento, e os portões celestiais trazendo a sabedoria de cima. E nessa consonância, a sabedoria que vem de cima e os homens buscando essa sabedoria, vão então realmente ter cada vez mais o entendimento, a compreensão das sagradas letras, das sagradas escrituras, a Torá, para a preparação exatamente do sétimo milênio, que é a redenção final. Então, resumidamente, aqui dentro do que lemos até aqui, a história da humanidade, ela está exatamente em consonância com a história da criação. Em 6 dias, Deus criou todas as coisas, e na tarde do 6º dia, a sua obra-prima, o ser humano. Na sequência, entra o 7º dia, onde Deus abençoou, separou, chamado dia de descanso. Ok? A história da humanidade, ela está exatamente dentro da criação. 6 milênios é a história da humanidade. O 7º milênio, ele é exatamente a redenção final, o Shabat. Como está escrito em Salmos, né, para Hashem 1000 anos é como um dia. Um dia para Hashem é como 1000 anos. Por isso a redenção final com o rei Mashiach será exatamente de um dia, que corresponde, o 7º dia, que corresponde a 1000 anos. Então, nessa redenção final, nós teremos aí 1000 anos, que equivale um dia para Hashem. Será o Shabat, a redenção final. E dentro desse sentido, também traz, nos dias de Noé, exatamente Noé tinha 600 anos, que corresponde exatamente que corresponde ao 6º milênio. Então acontece o dilúvio. O dilúvio, ele é comparado ao mikvê, o banho de purificação, um ritual de purificação. A terra passou por esse ritual de purificação no dilúvio. E nesse sentido, depois do dilúvio, começou então uma nova era, um novo tempo. Uma nova geração veio, e por isso os Benei Noah, filhos de Noah, até os dias atuais, todo ser humano, sem exceção, judeus e não judeus, todos são filhos de Noah. Por isso que fala Benei Noah, filhos de Noah. E dentro desse aspecto, obviamente, o povo judeu tem outra peculiaridade que está registrado no Monte Sinai. O povo escolhido, o povo que decidiu falar sim ao Eterno, recebendo a Torá, e recebeu do próprio Eterno a incumbência de ser luz para as nações e trazer essa sabedoria para as nações. Dentro desse sentido, no histórico dos 6 milênios da história da humanidade, então no ano 5600, que é o 6º milênio, no ano 600 do 6º milênio, que corresponde ao ano de 1840 no calendário civil da Era Comum, certo? Foi onde realmente vieram as fontes da sabedoria para alcançar os homens aqui no planeta Terra, o mundo inferior, a sabedoria inferior, para se elevar no conhecimento. Dentro dessa visão
racídica, continua dizendo assim: no ano de 1840, duas grandes escolas de pensamento revolucionaram suas respectivas esferas de influência. No mundo judaico, o movimento racídico popularizou os ensinamentos do misticismo e da Cabalá. No mundo secular, a Revolução Industrial atingiu seu auge. Esses dois progressos foram a abertura dos portões celestiais da sabedoria e das fontes inferiores de conhecimento, a qual o Zohar se refere. O Zohar afirma ainda que esses dois progressos são, ambos, uma preparação para a redenção final, com o Mashiach. Isso suscita a pergunta: pode-se entender o porquê da disseminação do pensamento místico ser uma preparação para a redenção, pois com a vinda de Mashiach, a terra ficará repleta com o conhecimento de Deus, como diz o profeta Ishaiahu, profeta Isaías, capítulo 11, verso 9, do qual os ensinamentos cabalísticos são apenas um antegosto, uma preparação. Mas por que o desenvolvimento científico e tecnológico é um prelúdio de Mashiach? Uma das profecias relacionadas à era da redenção diz: toda a carne verá que Deus está falando, que é Isaías capítulo 40, verso 5. Isto é, que a presença de Deus será discernível em um sentido físico, ou seja, a percepção da mentalidade nesses dias será algo muito perceptível, certo? Então, quando o justo e o verdadeiro Mashiach se revelar, certo? E estará trazendo conhecimentos especiais sobre a Torá, então as pessoas verão, nos quatro cantos do planeta, verão Mashiach falando e ensinando sobre Torá. Então, é como se Deus estivesse falando. Por quê? Porque o Mashiach, ele será apenas um porta-voz dos ensinamentos da sabedoria divina. E todo emissário que vai em nome de alguém, é como se esse mandatário estivesse presente através do próprio emissário. Porque o emissário, ele está representando oficialmente, literalmente, aquele que o enviou. E Deus, o Todo-Poderoso, ele envia o seu ungido, Mashiach, que a tradução significa ungido de Deus, certo? Então, ele envia Mashiach, por isso ele vai guerrear as guerras de Deus. E é por isso que ele vai ensinar a Torá de Hashem. Então, Mashiach, o rei Mashiach, ele é um emissário do próprio Deus. Ele não é Deus, ele é um emissário de Deus. Então, ele, como emissário de Deus, ele representa Deus. Então, é Deus falando pela boca de Mashiach. Então, todo olho o verá. Entendeu? Então, essa é a questão dentro do progresso científico, do progresso da humanidade, como tem acontecido a chamada Revolução Industrial. Isto é, que a presença de Deus será discernível em um sentido físico. Então, nesses dias, a percepção da mentalidade das pessoas para a presença divina, ela será mais sensível, ela será mais apurada, Então, a presença divina, ela será sentida de uma forma muito elevada, a presença divina. Por isso, essa percepção. O desenvolvimento científico nos últimos 150 anos, nos fez compreender fenômenos anteriormente classificados como sobrenaturais. Por exemplo, através da televisão, rádio e telefone, o homem pode ver e ouvir de um canto do mundo ao outro instantaneamente. Então, o conceito de que há um olho que vê e um ouvido que escuta, e todos os seus atos estão registrados em um livro, como diz o ensinamento dos nossos mestres em Pirkei Avot 2.1, deixou de ser algo apenas contemplado pela nossa imaginação
pois nossa percepção física pode agora também apreciar este fenômeno. Então, na realidade, o que os nossos mestres racídicos estão dizendo aqui é que com o desenvolvimento, a revolução industrial, a revolução que veio trazer o progresso, a tecnologia e companhia limitada, que atualmente nós temos aí até foguete que vai para o espaço e volta de ré, né? E pousa suavemente aqui no solo, né? Tem, por exemplo, isso daí, certo? Então a tecnologia, ela se desenvolveu muito rapidamente. Coisas que estão lá no livro de Daniel, onde realmente o Eterno diz a Daniel para deixar guardado que são coisas para os últimos tempos, os últimos dias, etc. e tal, entendeu? Então essa percepção, como nós vemos aí, acontece alguma coisa do outro lado do mundo instantaneamente, através da internet, da televisão, do rádio, companhia limitada, né? As pessoas têm instantaneamente as notícias, podem ser ouvidas ou podem ser ouvidas e vistas ao mesmo tempo. É o que nós estamos experimentando, né? Se isso era possível em 1840, a partir de 1840, imagine hoje, onde nós estamos aí no ano 2024, né, do calendário civil. Dentro do calendário judaico, que é mais exato, né, porque o calendário civil, né, o chamado calendário gregoriano, ainda tem uma linha aí que fala que esse calendário está defasado em torno de 10 a 15 anos, para você ter uma base. Então, existe uma dúvida aí se realmente nós estamos no ano de 2024 ou se nós estamos no ano de 2036, por exemplo, entendeu? Então tem isso daí. Mas o calendário judaico, ele é mais preciso. Então, neste tempo, o ano 5.600, que até então correspondeu ao ano comum 1840, então os 5.600, hoje nós estamos no ano 5.785, ou seja, nós estamos há 185 anos de 5.600, 5.785, já são 185 anos, e veja o que aconteceu nesses 185 anos. Acabamos de entrar no ano 5.785. Então veja o que nós o que o mundo já trouxe para nós sobre a questão de progresso, tecnologia e companhia limitada, né? Então realmente a percepção realmente que nós estamos muito próximo da revelação do justo Mashiach para qualquer momento mesmo agora, amém, vem amém, é uma realidade, ok? Então, esta era a intenção do Zohar, o livro do Esplendor, ao conectar a revolução científica com a chegada de Mashiach. A tecnologia moderna possibilitou eventos antes inimagináveis, que nos permite visualizar a época em que toda a carne verá que Deus está falando, ok? Então, por isso, né, procure aprimorar realmente a sua percepção espiritual na sua mente, né? A mudança de mentalidade é importante, né? Nós estamos vivendo os dias de Mashiach. A qualquer momento ele se revela. Nós estamos ante a iminente revelação de Mashiach, ok? Então, por isso, procure saber sobre Mashiach com as fontes judaicas. Fora das fontes judaicas, né, você não terá certeza absolutamente de nada, ok? Então o dilúvio, ele veio para purificar a terra, porque a terra estava repleta de roubo e corrupção ao extremo e precisava ser purificado. Foi por esse motivo que as águas do dilúvio caíram por 40 dias, como o mikvê, o banho ritual, que tem de conter um mínimo de 40 CA, né? Essa é uma medida judaica aí, e 40 CA ele corresponde em torno de 432 litros d'água, né? Que é praticamente quase que uma caixa d'água de 500 litros aí, ok? Assim, para a geração do dilúvio, as águas eram uma punição para que o mundo em si, as águas eram uma bênção
para o mundo pois o mundo se purificou através delas. As águas purificam. Isso estabelece a declaração da Torá de que as águas eram uma chuva moderada, que é o começo dela, foi uma chuva moderada, e isso corresponde a bênçãos. Uma chuva moderada corresponde de bênçãos. E ao mesmo tempo, águas torrenciais de um dilúvio, pois embora a inundação houvesse destruído todos os habitantes do mundo, ela ainda teve um efeito positivo, de limpar e refinar a própria materialidade. Ou seja, não somente as pessoas foram purificadas, mas como a própria materialidade do mundo em si, né, ela também foi purificada, né? Por isso que a geração pós-dilúvio, ela teve uma percepção espiritual melhor e maior do que a geração antes do dilúvio. Então a sensibilidade espiritual, ela foi desenvolvida após o dilúvio, certo? Quando Deus fala para que Noé, né, saia da arca, né? Então, o ensinamento que traz para nós os mestres uma pessoa pode sentir vontade de se fechar em uma arca de espiritualidade pessoal, porém a Torá nos ensina que deve sair da arca e cuidar do mundo ao seu redor, né? Então é aquela questão das pessoas assim, às vezes ela toma uma decisão, bom, eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer minhas preces, eu vou fazer a minha techuvá, eu vou fazer os meus estudos de Torá e pronto. E não quero saber de nada e de ninguém, eu vou fazer a minha parte. Como se de fato a sua parte fosse apenas isso. Então por isso, quando Deus ordena a Noé a sair da arca, Ele está ordenando a cada um de nós a sairmos da nossa bolha. Eu vou ficar no meu mundinho e ponto final. Não, Deus está dizendo, saia da arca, saia da sua bolha, né? Realmente, cuide do mundo ao seu redor. Você pode fazer do mundo ao seu redor uma parte do paraíso, porque você precisa brilhar a sua luz. A luz que vem de Hashem através do estudo da Torá, através das preces diárias, através da Tzedakah. Você faz o seu mundo brilhar ao seu redor. Vejam bem, por exemplo, que você fazendo o estudo da Torá hoje, vamos dar um exemplo prático daqui. Nós estamos fazendo o estudo da Torá. Eu não estou fazendo aqui da minha sala um ambiente de Torá e as portas estão trancadas. Não. Através aqui da nossa sala, nós podemos alcançar vários lugares no Brasil e fora do Brasil. Nós estamos expandindo esta luz da Torá, a luz da presença divina. Você, onde você está fazendo com que ao seu redor seja luz. E a partir do momento que você sai de dentro da sua arca, de dentro da sua casa, de dentro de si mesmo, e aonde você vai, você leva essa luz com você. Você vai viver o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Você vai anunciar as 7 leis de Noé. Você vai anunciar a crença no único e verdadeiro Deus. Você estará vivenciando realmente o amor ao próximo, compartilhando todas estas coisas. Então você vai irradiando cada vez mais luz. A mesma coisa acontece quando você faz as suas preces diárias. Você, por exemplo, faz uma prece em favor de alguém que está lá do outro lado do mundo. Você está fazendo com que esta luz que está em você, com você, no seu lugar, ela seja um facho de luz que vai atingir o outro lado do mundo em favor daquela pessoa. E aquela pessoa, ela é muito abençoada pelas suas preces, você nem sabe como e ela nem sabe por que está sendo abençoada, porque alguém fez uma prece por ela. Isso significa onde esta luz vai rompendo, ela vai seguindo em frente, ela vai rompendo as trevas vão perdendo a sua eficácia. A mesma coisa quando você faz a doação da sua tzedakah, você está levando esta luz.
E assim sucessivamente. Então é isto que realmente os nossos mestres nos ensinam com referência a esta realidade. Vejam bem, né, um dos comentários do nosso Rebbe Menachem Mendel, que ele nos fala sobre estas questões aqui. O Walter Rebbe, ele explica que o dilúvio não foi apenas uma punição, mas também um processo de purificação. Antes do dilúvio, o mundo estava contaminado por conflitos, corrupção e violência, e o dilúvio limpou e purificou. Portanto, as águas do dilúvio inundaram a terra, né, por 40 dias. Por isso que as águas de Noé, né, conota tranquilidade e satisfação, né? Corrigindo aí a questão da medida, né, 40 CA, né, ela corresponde a 332 litros d'água, né, e não 432. Corresponde a 332 litros d'água, ok? Nesse sentido, nós temos aí o dilúvio, né, são chamados de águas de Noé, pois em hebraico o nome Noé conota tranquilidade e satisfação. As águas abundantes que nos fala aí, né, nessa passagem, ela simboliza exatamente as preocupações e desafios que a pessoa enfrenta para ganhar o seu sustento. E as águas abundantes purificam a pessoa de características indesejáveis, permitindo-lhe alçar tranquilidade e contentamento. Então, quando se fala das preocupações e desafios da vida, são águas abundantes que elas podem trazer realmente tranquilidade ou não tranquilidade. Quando nós nos envolvemos, né, realmente com as preocupações e desafios da vida que nos tiram o sossego, o que eu vou comer hoje? Acabou a mistura, não vou ter o que comer amanhã. Será que vai ter, não vai ter? Né? Eu preciso fazer a compra para que eu tenha sustento o mês inteiro. Então você faz a compra e tem o sustento o mês inteiro. Você não se preocupa, porque você está com a sua despensa abarrotada, né? Então você não tem preocupação, está tudo bem, certo? Mas quando as preocupações e os desafios ela tiram o sossego, é o momento de você decidir. Ou você entra nas águas turbulentas, ou você entra de fato nas águas de Noé, que traz tranquilidade e satisfação, que significa o quê? Através do estudo da Torá, você alimenta emuná e bitahon, fé e confiança em Hashem. Se a minha mistura acabou hoje, o que eu vou comer amanhã de mistura? Você está nas águas de Noé, de tranquilidade e satisfação. Você está na confiança em Hashem. Amanhã pertence a Ele. Ele vai dar um jeito. Ele vai cuidar de você. É o desafio de fé. É o desafio diante realmente das preocupações e dos desafios que nós temos no nosso dia a dia. Se nós não depositarmos a nossa emuná e bitahon em Hashem, nós vamos ficar perdidos, entendeu? É fácil você ter emuná e confiança quando a sua despensa está cheia. Mas aí, Deus permite vir realmente as águas turbulentas para ver se você vai permitir que a emuná e bitahon continue. Então, as preocupações e bem como os desafios são provas e testes que Hashem permite chegar até nós para que nós possamos realmente vencer. Lembrando que é exatamente diante das dificuldades que a nossa fé e a nossa confiança são provadas. E aí é que nós vamos realmente procurar qual decisão que nós vamos tomar nesse momento aí, ok? Outra coisa que o nosso Rebbe traz para nós aqui, vamos ver aqui.
O nosso Rebbe, né, ele fortalece a questão do Zohar, o livro do Esplendor, sobre a questão da profecia, que nos fala sobre o Zohar, né, volume 1 e parágrafo 117a, que fala exatamente sobre nos 600 anos do sexto milênio, as comportas de sabedoria suprema serão abertas e as fontes de sabedoria inferior brotarão, para preparar o mundo para entrar no sétimo milênio. Aqui o nosso Rebbe, ele nos chama atenção com isso novamente. Por quê? Porque ele quer que a nossa maior preocupação no momento não seja o que eu vou comer ou beber amanhã, mas que a nossa maior preocupação seja exatamente: eu estou fazendo a minha parte para tanto eu como o meu próximo estarmos nos preparando para a revelação de Mashiach, para o sétimo milênio? Porque agora a nossa atenção maior precisa estar focada nisso. Por isso que fala que a nossa tarefa suprema é transformar este mundo para ser a moradia de Hashem. Por quê? Porque está conectado com a redenção final, com a revelação do justo e verdadeiro Mashiach. Então eu estou me preparando adequadamente, estou ajudando outros a se prepararem para esse sétimo milênio, a Geulah, a redenção final, com a revelação do justo Mashiach. Então essa precisa ser a nossa preocupação principal, fundamental dentro desse aspecto aí. Por isso, realmente, a visão, né, que o nosso Rebbe traz para nós é que nós estamos vivendo o tempo propício para a vinda de Mashiach a qualquer momento mesmo. Então é importante nós estarmos nos preparando dentro desse aspecto aí, ok? Vamos ver aqui um outro aspecto que o nosso Rebbe traz para nós com referência a essa questão: aceitar o desafio. Quando Deus falou para Noé e disse: saia da arca, né? Como vimos anteriormente, o próprio Eterno disse a Noé: entra na arca, né? É uma metáfora para a necessidade de emergir do estudo da Torá e na oração. Entretanto, o verdadeiro propósito de entrar na arca é deixar a arca. Deus nos ordena, assim como fez com Noé, a não permanecer em um ambiente espiritual protetor de estudos de Torá e prece, e sim emergir. Se você emergiu, ou seja, se você se aprofundou nos estudos da Torá, emergir é afundar, é entrar, né? E agora emergir é sair, é vir para fora, é vir para a superfície, é mostrar-se, né? Não no sentido negativo, mas mostrar realmente a luz que há em ti, ok? Então, a não permanecer em um ambiente espiritual protetor de estudos de Torá e prece, e sim emergir dele, entrar no mundo e transformá-lo numa moradia para Deus, que é o nosso desafio. Nós não podemos reter isso conosco. Nós não podemos ficar dentro de paredes e não sairmos, emergir, né, ir de encontro às pessoas ali fora e anunciar esta graça. Então, dentro da arca, o seu mundo é isolado. Dentro do seu clubinho, é a sua bolha, ok? Com as pessoas que pensam iguais a você. Então, não há problema. Se você fica nessa bolha, está tudo certo. Deus não nos chamou para isso. Então é preciso sair, emergir, né? E enfrentar os problemas e as adversidades para sermos luz aonde está a adversidade. Aqueles que pensam o contrário. É ali que nós precisamos ser luz. Luz com luz não tem proeminência nenhuma. Mas luz no meio às trevas tem muita proeminência. É aí que nós precisamos mais do que nunca ser luz. Então, emergir nos fala para dentro dos estudos da Torá. Então, nós temos que ter esse momento de emergir, nos aprofundarmos nos estudos da Torá. Mas logo em seguida, Deus diz: saia da arca. Aí é emergir, é sair
dos estudos da Torá e viver ali fora, sem sombra de dúvidas, dentro desse aspecto aí, ok? Como nós vimos aí, Zohar, né? Diz que Noah era um homem sereno, né? Então Noah era um homem sereno, ou seja, Noah era um homem Noah, ou seja, Noah, um nome próprio, certo? Do personagem, era um homem Noah, ou seja, agora o Noah não é um nome próprio, é uma qualidade. Então Noah era um homem Noah, era um homem sereno, ok? Que conseguiu ser tranquilo e sereno nos seus dias diante da sua geração. O conceito de menuhá, que significa descanso, tranquilidade, serenidade, né? No final da criação, a Torá nos relata: foram assim completados os céus e a terra e todos os seus exércitos, né? Que são os componentes do mundo. Com o sétimo dia, Deus terminou, o Todo-Poderoso concluiu a criação com o Shabat. O exegeta Rashi nos explica que Deus percebeu que faltava a menuhá, o descanso, que veio com o Shabat. Em princípio, poderíamos pensar que o termo menuhá refere-se ao descanso físico. Porém, nossos sábios entendem que menuhá é o descanso espiritual. O Shabat é um descanso espiritual, conforme consta nos comentários de Seforno, comentarista clássico da Torá, na Parashá Vairi, lá no capítulo 49 de Bereshit, comentando sobre a bênção que Yaakov Avinu, nosso pai Yaakov, deu a seus filhos. Na Berahá, que coube a Issachar, ele consta: Vaiach menuhá kitov, ou seja, e viu que o descanso era bom. Seforno nos diz que esta frase se refere ao fato de que Issachar percebeu que por intermédio do conhecimento das muslakot, que é a sabedoria, atinge-se o descanso, que é a tranquilidade e serenidade. Por isso, a tribo de Issachar veio assumir no futuro o estudo da Torá integralmente, conforme consta, né? Vaiet Shirmo Lisbol, prontificou-se a assumir o jugo da Torá, a tribo de Issachar. Então, como nossos sábios nos dizem que o estudo da Torá enfraquece o corpo, a menuhá que este estudo nos traz é o descanso espiritual. Por intermédio do conhecimento da Torá, a alma ganha seu alimento e fica preenchido o vazio interior, proporcionando-nos a tranquilidade necessária para enfrentarmos os inúmeros compromissos materiais e espirituais da vida. Ou seja, o estudo da Torá, ele enfraquece o físico, mas fortalece o espírito, a nossa alma. É isso que precisa, é isso que nós precisamos para podermos enfrentar o mundão ali fora. É assim que vem o vigor, a saúde, a força, de dentro para fora. Imergir nos estudos da Torá e da sabedoria divina, para emergir para o mundo, com a força que vem do nosso interior. Com a graça de Hashem, até amanhã. Shalom, shalom.